Minha filha. Passou 20 anos sem falar comigo, mas quando ganhei na loteria, ela veio correndo até mim. Olhe lá fora, eu tenho um presente perfeito para você, eu disse. Quando ela olhou, ficou pálida. O bolo era pequeno, um bolinho solitário com uma única vela no centro, comprado na padaria da esquina. Para uma pessoa só, era mais do que suficiente. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde ensinei minha filha a desenhar suas primeiras letras. E o silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. 49 anos. E a única pessoa com quem eu queria comemorar não me mandava uma mensagem há exatamente 10 anos, 3 meses e 12 dias. Eu sabia o tempo exato porque eu contava. Cada amanhecer era mais um dia somado à distância dela. Fechei os olhos e, por um instante, pude ouvi-la. A risada dela quando era criança, correndo pelo corredor, o som da sua voz me chamando de mamãe. Mas a memória mais nítida, a que sempre voltava para me assombrar nas noites mais escuras, não era uma memória feliz. Era a lembrança da nossa última conversa. A briga. A terrível briga que nos separou. Laura estava com 19 anos, cheia de vida e com os olhos brilhando por um rapaz que eu, com meu coração de mãe, soube que não prestava desde o primeiro aperto de mão. Ele era bonito, charmoso, mas seu olhar era vazio de sentimento e cheio de ambição. Eu via como ele olhava para nossa casa simples, para o meu carro antigo, como se estivesse calculando o valor de tudo. Mãe, nós vamos nos casar, ela anunciou um dia, com um anel brilhante no dedo que parecia caro demais para o salário dele. Meu coração gelou. Tentei ser cuidadosa, escolher as palavras certas. Minha filha, você é tão jovem. Tem certeza? Vocês mal se conhecem. Eu o amo, mãe. É isso que importa, ela disse já na defensiva. O amor também é cuidado, Laura, e eu não sinto que ele cuida de você. Eu sinto que ele cuida do que pode conseguir através de você. Eu disse, minha voz mais dura do que eu pretendia. Foi como acender um pavio. O rosto dela ficou vermelho. Os olhos se encheram de lágrimas de raiva, não de tristeza. Você não me apoia. Você nunca apoia nada que me faz feliz. Você tem inveja, é isso. Inveja porque eu encontrei alguém e você está sozinha. A palavra inveja me atingiu como um soco no estômago. Eu, que dediquei cada segundo da minha vida a ela desde que o pai dela nos deixou. Eu, que trabalhei em 2 empregos para que ela tivesse a melhor educação, as melhores roupas, tudo o que eu nunca tive. Inveja? Não é inveja, é preocupação. Eu gritei, perdendo o controle. Esse homem é um aproveitador. Ele vai te fazer sofrer. A única pessoa que está me fazendo sofrer é você. Ela gritou de volta, arrancando o anel do dedo e jogando-o na mesa. Eu cansei de você tentando controlar a minha vida. Se não pode ficar feliz por mim, então não quero mais você nela. Ela fez as malas naquela mesma noite. Eu implorei, chorei, pedi que pensasse melhor, mas ela não me ouvia. Seus ouvidos estavam fechados, e seu coração, que eu ajudei a formar, parecia ter se tornado de pedra. A última coisa que ela me disse antes de bater a porta foi: não me procure, eu não sou mais sua filha. E ela cumpriu a promessa. Nos primeiros anos, eu tentei de tudo. Liguei centenas de vezes, mas o número dela logo foi trocado. Enviei mensagens nas redes sociais que eram visualizadas e ignoradas, até que um dia fui bloqueada. Cartas eram devolvidas ao remetente. Eu ia aos lugares que ela costumava frequentar, na esperança de um encontro casual, mas nunca havia. Era como se ela tivesse desaparecido do mundo, levando com ela toda a cor e alegria da minha vida. Minha rotina se tornou um ciclo monótono de trabalho e solidão. Eu trabalhava como cuidadora de idosos, um trabalho que pagava as contas e me dava um propósito, mas que também era um lembrete constante da família que eu não tinha mais. Eu cuidava dos pais dos outros, ouvia suas histórias sobre filhos e netos, e sorria, enquanto por dentro meu coração se partia em 1000 pedaços. A casa, antes cheia de risadas e música, virou um santuário de memórias dolorosas. O quarto dela permanecia intocado, exatamente como ela deixou.
As roupas no armário, os livros na prateleira, o ursinho de pelúcia que ela amava na cama. Às vezes, eu entrava lá, sentava na beirada da cama e chorava em silêncio, abraçando o ursinho e tentando sentir o cheiro dela, um cheiro que o tempo já tinha levado embora. As datas comemorativas eram as piores. Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Eu passava todas elas sozinha, recusando convites de colegas de trabalho por não querer estragar a felicidade deles com a minha tristeza. Eu olhava as fotos nas redes sociais, famílias reunidas, sorrindo, e me perguntava onde eu tinha errado. O que eu fiz de tão terrível para merecer ser abandonada daquela forma? Será que a minha preocupação foi tão errada assim? O amor de uma mãe, quando se torna um crime? Eu não sabia nada sobre a vida dela. Não sabia se ela tinha se casado, se estava feliz, se estava segura. A incerteza era uma tortura. Em meus sonhos eu a via sorrindo, vindo em minha direção para me dar um abraço. Mas eu sempre acordava com o rosto molhado de lágrimas e o peito vazio. A esperança de uma reconciliação, que antes era uma chama forte, foi diminuindo com o passar dos anos, tornando-se apenas uma brasa fraca, quase apagada. Eu estava vivendo em um limbo, presa entre o passado feliz e um presente insuportavelmente solitário, com a ferida aberta de uma mãe que perdeu seu único tesouro. Apaguei a vela do bolinho com um sopro triste. Não fiz um pedido. Há muito tempo, meu único pedido era sempre o mesmo, e ele nunca se realizava. A vida tem um jeito estranho de virar de cabeça para baixo quando menos esperamos. Por 10 anos, meus dias foram cinzentos, previsíveis, uma longa estrada reta e sem paisagem. E então, numa terça-feira chuvosa, tudo mudou. Eu tinha o hábito de jogar na loteria toda semana, os mesmos números de sempre. O dia do meu nascimento, o dia do nascimento de Laura, a nossa antiga casa, a idade que eu tinha quando ela nasceu. Nunca foi por ganância, mas sim por um fio de esperança, um desejo bobo de que talvez, se algo extraordinário acontecesse, pudesse de alguma forma consertar o que estava quebrado. E naquela terça-feira, o extraordinário aconteceu. Eu estava no sofá, assistindo ao Jornal da Noite, quando os números foram sorteados. Um por um, eles apareceram na tela, e meu coração começou a bater mais rápido. O primeiro, o segundo, o terceiro. Era impossível. Quando o sexto número foi anunciado, eu deixei a xícara de chá cair no chão, espalhando o líquido quente pelo tapete. Mas eu nem senti. Eu peguei o bilhete que estava na mesinha de centro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia focar a visão. Mas não havia dúvida. Eram os meus números. Todos eles. Eu tinha ganhado o grande prêmio. A sensação foi indescritível. Não foi alegria pura como as pessoas imaginam. Foi um choque, uma onda de adrenalina, misturada com um pavor inexplicável. O que eu, uma mulher sozinha, faria com tanto dinheiro? A primeira pessoa em quem pensei, a única com quem eu queria compartilhar aquela notícia absurda, era a Laura. Por um momento, a ilusão tomou conta de mim. Eu imaginei ligando para ela atendendo, e eu contando a novidade, e nós rindo juntas, fazendo planos, mas a realidade me atingiu, como um balde de água fria. Eu não tinha o número dela. E mesmo que tivesse, ela não iria querer saber de mim. A notícia, no entanto, tem pernas próprias. Eu fui discreta, tentei não chamar atenção ao resgatar o prêmio. Mas numa cidade pequena, segredos não duram muito. Em menos de uma semana, o bairro todo já comentava. Você soube da Sara? A cuidadora? Ganhou uma fortuna. As pessoas começaram a me tratar de forma diferente. Sorrisos que antes eram forçados agora eram largos. Vizinhos que mal me davam bom dia agora paravam para conversar. Era estranho, desconfortável. Eu sentia como se tivesse um alvo nas costas. E então, numa tarde de sábado, menos de uma semana depois que a notícia se espalhou, a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Eu não estava esperando ninguém. Caminhei lentamente até a porta
olhando pelo olho mágico. E o mundo parou. Era ela, Laura, 10 anos mais velha, o rosto um pouco mais marcado pelas preocupações da vida, mas inconfundivelmente a minha filha. Por um segundo eu esqueci de tudo. A briga, o silêncio, a dor. Eu só vi a menina que criei. A menina que eu amava mais que tudo no mundo. Abri a porta de uma vez. "Mãe!" ela disse, a voz embargada, como se estivesse segurando o choro. Antes que eu pudesse responder, ela se jogou nos meus braços. O abraço era apertado, mas algo parecia errado. Era um abraço desesperado, mas não de saudade. Era performático. Ela começou a chorar. Soluços altos que sacudiam seu corpo. "Me perdoa, mãe. Me perdoa. Eu sinto tanto a sua falta. Todos os dias. Eu fui uma idiota." Meu coração de mãe, tolo e esperançoso, queria acreditar. Queria abraçá-la de volta com a mesma força, dizer que estava tudo bem, que o passado não importava. Mas uma parte de mim, a parte que passou 10 anos juntando os cacos, permaneceu fria, alerta. Eu a levei para dentro e a fiz sentar no sofá. Ela continuava chorando, contando uma história, ensaiada sobre como o marido, aquele mesmo que eu critiquei, a controlava. Disse que ele a proibia de falar comigo, que a manipulava, que a vida dela tinha sido um inferno. Eu finalmente consegui criar coragem para deixá-lo, mãe. E a primeira coisa que eu fiz foi vir te procurar. Eu precisava do seu perdão. Enquanto ela falava, eu observava. Observava seus olhos, que desviavam dos meus. Observava suas mãos, que torciam uma bolsa de marca no colo. E via a ambição. A mesma ambição que eu vi no olhar do marido dela 10 anos antes, agora brilhando nos olhos da minha própria filha. Ela não mencionou o dinheiro, claro. Ela era mais esperta que isso. Mas a presença do dinheiro estava ali, flutuando no ar entre nós como uma névoa densa. Ela não veio por mim. Ela veio por ele. A chama de esperança que se acendeu no meu peito quando a vi na porta se apagou de repente, deixando apenas cinzas e um frio cortante. A dor do abandono voltou, mas desta vez veio acompanhada de uma clareza terrível. Minha filha não me amava. Talvez nunca tenha amado de verdade. Ela amava o que eu podia proporcionar. E agora, eu podia proporcionar o mundo. Eu poderia tê-la confrontado. Poderia ter gritado, a expulsado de casa, dito que eu via através da sua farsa. Mas para quê? Isso só me causaria mais dor. Em vez disso, uma ideia diferente começou a se formar na minha mente. Uma calma gélida tomou conta de mim. Se ela queria um jogo, então nós iríamos jogar. Respirei fundo, forcei um sorriso triste e peguei a mão dela. "Oh, minha filha. Eu sabia que você voltaria. Eu nunca perdi a esperança." O alívio no rosto dela foi quase cômico. Ela acreditou. A máscara de tristeza deu lugar a um brilho sutil de vitória nos seus olhos. "Sério, mãe? Você me perdoa?" "Claro que sim", eu disse, a voz suave, mas o coração pesado como uma pedra. "Você é minha filha. Não há nada para perdoar." Ela me abraçou de novo, desta vez com um entusiasmo genuíno, o entusiasmo de quem acaba de ganhar na loteria pela segunda vez. E enquanto ela me apertava, eu olhei por cima do seu ombro, para a sala que testemunhou toda a minha solidão, e um plano começou a tomar forma. Eu alimentaria suas esperanças. Daria a ela pequenas promessas, sorrisos enigmáticos. A faria acreditar que o prêmio era dela. Ela me tirou 10 anos de paz. Agora, eu usaria o dinheiro que a trouxe de volta para lhe dar uma última lição. Uma lição que ela jamais esqueceria. Os dias que se seguiram foram os mais longos e estranhos da minha vida. Minha casa, antes um refúgio de silêncio e memória, agora estava cheia de uma presença barulhenta e artificial. Laura se instalou no seu antigo quarto, como se nunca tivesse saído, mas agia como uma convidada em um hotel de luxo. Ela não ajudava em nada, passava hours no celular falando em voz baixa, e em todas as refeições, o assunto, de uma forma ou de outra, sempre acabava em dinheiro. Ela não pedia diretamente.
Era mais sutil, mais manipuladora. Contava histórias de como estava endividada por causa do ex-marido, de como sonhava em abrir um pequeno negócio, uma boutique de roupas, mas nunca teve a oportunidade. Falava de amigas que viajavam para a Europa, de carros que davam menos problema que o dela, de como seria bom morar num lugar mais seguro. Cada frase era um anzol, lançado na minha direção, esperando que eu mordesse a isca. E eu mordia. Ou melhor, eu fingia que mordia. Eu ouvia tudo com um sorriso paciente no rosto, balançando a cabeça em concordância. É um sonho lindo, minha filha, eu dizia. Ou, você merece tudo de bom. Minhas respostas vagas e meu sorriso enigmático eram como lenha na fogueira da ganância dela. Eu via em seus olhos o cálculo, a certeza de que ela já tinha conseguido o que queria. Ela acreditava que estava me enganando, que seu teatro de filha arrependida estava funcionando perfeitamente. Mal sabia ela que a única pessoa atuando ali era eu. Enquanto ela falava de seus desejos materiais, eu pensava na minha vizinha, a Ana. Uma moça jovem, com 2 filhos pequenos, e um marido que trabalhava como motorista de aplicativo, fazendo jornadas de 16 horas por dia. Eles mal conseguiam pagar a hipoteca da casa. Mas mesmo com todas as dificuldades, eles nunca deixaram de ser gentis. Ana sempre me trazia um prato de comida quando fazia algo especial. O marido dela, Carlos, consertou minha torneira que pingava no último inverno e não quis aceitar 1 centavo. Os filhos deles me chamavam de tia Sara, e às vezes me traziam desenhos coloridos, cheios de corações e flores. Em 10 anos de solidão, eles me deram mais carinho e atenção do que minha própria filha em toda a sua vida adulta. Depois de quase 1 semana daquela convivência forçada, eu soube que era a hora. Era uma manhã de sol. O céu estava limpo e a rua tranquila. Laura desceu para tomar café mais tarde do que o normal, vestindo um dos seus melhores vestidos, como se esperasse um grande anúncio. A qualquer momento. Bom dia, mãe, ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Dormiu bem? Dormi maravilhosamente bem, minha querida, respondi, com uma animação deliberada na voz. Na verdade, eu estava te esperando. Tenho uma surpresa. Os olhos dela brilharam instantaneamente. A ganância era uma coisa tão feia, tão transparente. Ela se sentou na minha frente, ajeitando o cabelo, o corpo inclinado para a frente em pura expectativa. Uma surpresa? Para mim? Eu me levantei e caminhei até a grande janela da sala, que dava para a rua. Fiz um gesto para que ela me seguisse. Meu coração batia firme no peito, uma mistura de tristeza pelo que eu estava prestes a fazer e uma estranha sensação de paz, de justiça. Sabe, Laura, comecei olhando para a rua. Desde que ganhei esse dinheiro, eu tenho pensado muito sobre o que é realmente importante na vida. Pensei em como usar essa sorte para consertar as coisas, para trazer felicidade. Ela se aproximou, ficando ao meu lado, praticamente tremendo de ansiedade. E o que você decidiu, mãe? Ela sussurrou, como se temesse quebrar o encanto. Eu me virei para ela, colocando meu melhor sorriso no rosto, um sorriso que eu guardei para aquele exato momento. Eu decidi começar com um presente que eu acho que é simplesmente perfeito. Apontei com a cabeça para fora. Olhe lá fora, eu tenho um presente perfeito para você. O queixo dela tremeu de excitação. Ela correu para a janela, pressionando as mãos no vidro, os olhos percorrendo a rua, procurando. Tenho certeza de que ela esperava ver um carro de luxo, talvez vermelho, com um laço gigante no capô. Talvez a chave de um apartamento novo pendurada na maçaneta da porta. Sua imaginação, sem dúvida, voou alto, mas o que ela viu foi algo muito diferente. Do outro lado da rua, em frente à casa modesta dos meus vizinhos, estavam Ana, Carlos e seus 2 filhos pequenos. Ao lado deles, estacionado na calçada, havia um carro novo, um modelo simples, mas familiar e seguro, perfeito para eles. Não tinha laço, mas Carlos o olhava como se fosse o bem mais precioso do mundo. Ele segurava uma pasta de plástico na mão.
e o vento virou uma das folhas para a nossa direção por um instante. Mesmo de longe, era possível ver os selos oficiais e as palavras instrumento de quitação. Ao lado dele, Ana chorava, mas eram lágrimas de pura alegria, abraçando os filhos com força. Eles olharam na direção da minha casa e acenaram, um aceno cheio de uma gratidão que palavra nenhuma poderia descrever. Laura ficou imóvel. Ela olhou para a cena, para a família feliz, para o carro novo e depois para a pasta, na mão de Carlos. Ela não era boba. Ela juntou as peças rapidamente. O carro, a quitação da hipoteca da casa deles e, provavelmente, como eu tinha deixado claro na conversa com o gerente do banco, um fundo de poupança para garantir a faculdade das crianças. Tudo pago por mim. Ela se virou lentamente, o rosto perdendo toda a cor. O brilho da ganância em seus olhos foi substituído por um choque vazio, uma incredulidade gelada. A boca dela se abriu e fechou algumas vezes, mas nenhum som saiu. Ela olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não como sua mãe, não como um caixa eletrônico, mas como uma completa estranha que acabara de destruir seu sonho dourado. Ela ficou pálida, mortalmente pálida. O silêncio na sala era ensurdecedor. Lá fora, o som distante da risada das crianças e dos agradecimentos emocionados de Ana e Carlos era um contraponto cruel ao vazio que se instalou entre mim e minha filha. O rosto pálido de Laura se contorceu em uma máscara de fúria e incredulidade. Vi a raiva subindo por seu pescoço, o grito se formando em seus lábios. Ela estava prestes a explodir, a me acusar, a dizer coisas que talvez nunca pudéssemos apagar. Mas antes que ela pudesse soltar a primeira palavra, eu falei. Minha voz não era alta nem raivosa. Era calma, firme e carregada com o peso de 10 anos de dor. Por 10 anos, Laura, eu esperei por você. Comecei, olhando não para ela, mas para a família lá fora, que agora se abraçava em um círculo de pura felicidade. Todo dia das mães eu olhava para o portão, esperando te ver chegar. Em todo Natal, eu colocava um prato a mais na mesa, só por via das dúvidas. Em cada um dos meus aniversários, eu pedia a mesma coisa antes de apagar a vela, que você voltasse para mim. Fiz uma pausa. Virei meu rosto e finalmente a encarei. As lágrimas que ela segurava eram de raiva, não de tristeza. Ela ainda não entendia. Eu não esperava pelo seu interesse em um bilhete de loteria. Eu esperava pela minha filha, a menina que eu criei, que eu amei mais do que a mim mesma. Mas ela nunca veio. E no silêncio da sua ausência, outras pessoas apareceram. Pessoas que não tinham obrigação nenhuma comigo. Apontei com o queixo para a janela. A Ana me trouxe sopa quando eu fiquei doente, e não conseguia levantar da cama. O Carlos passou um domingo inteiro consertando o meu telhado, depois de uma tempestade, e não me deixou pagar. Os filhos deles me deram abraços e desenhos que coloriram os meus dias cinzentos. Eles me deram carinho quando eu não tinha ninguém. Respirei fundo, sentindo o nó na minha garganta se desfazer. Falar aquilo em voz alta era libertador. Quando esse dinheiro apareceu, eu tive uma escolha. Eu poderia usá-lo para comprar coisas, para viver uma vida de luxo, ou eu poderia usá-lo para criar a felicidade que me foi tirada. E eu percebi que a família que eu perdi, eu poderia de certa forma criá-la de novo, ajudando quem realmente merecia. O dinheiro é só papel, Laura. Ele não compra tempo perdido, não apaga a dor da solidão. O que eu queria de volta era isso. Eu gesticulei para a cena lá fora, para o amor genuíno e a gratidão estampada no rosto daquela família. Isso é um tesouro de verdade. Minhas palavras pairaram no ar. Não havia ódio nelas, apenas uma verdade triste e incontestável. E foi essa verdade, essa sinceridade desprovida de fúria, que a atingiu de uma forma que 1000 gritos jamais conseguiriam. Vi a mudança acontecer em tempo real. A raiva em seus olhos vacilou, sendo substituída por confusão, e, em seguida, por uma dor profunda e real. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu acredito que ela não estava pensando no carro, na casa ou no dinheiro que não ganharia.
Ela estava olhando para mim, para a mãe dela, e enxergando a imensidão do que ela havia jogado fora. Não um prêmio que perdeu, mas a dimensão da mãe que abandonou. Os joelhos dela cederam. Laura desabou no chão, o corpo sacudindo com soluços que rasgavam o silêncio. E aquelas lágrimas eram diferentes. Não eram as lágrimas de crocodilo, calculadas, que ela derramou no dia em que chegou. Eram soluços que vinham da alma, um choro feio, desesperado, de puro arrependimento. Ela escondeu o rosto nas mãos, o som da sua dor ecoando pela sala que um dia foi o nosso lar. Eu não fui até ela. Não a confortei. Algumas lições a gente precisa aprender sozinho. Fiquei ali, de pé, assistindo a filha que eu perdi chorar pela primeira vez. Não pelo que podia ter, mas pelo que já tinha tido e desperdiçou. O futuro é incerto. Não sei se um dia poderemos reconstruir o que foi quebrado. Talvez seja tarde demais para nós. Mas naquele momento, eu entendi que o objetivo nunca foi puni-la. A verdadeira vitória não foi vê-la sofrer. Foi eu finalmente encontrar a minha paz. Foi usar a minha sorte para cultivar o bem, para espalhar a alegria que me faltava. Ao dar aquele presente para os meus vizinhos, eu me dei um presente muito maior: a liberdade. A liberdade daquela esperança dolorosa, da espera interminável. O dinheiro não trouxe minha filha de volta. Não da maneira que eu sonhava, mas ele me devolveu a mim mesma. E olhando para Laura chorando no chão, e para a família feliz do outro lado da rua, eu soube, com uma certeza que aquecia meu coração, que eu finalmente estava rica de verdade.